Isto é o mais próximo que vamos chegar à sua real aparência. Ela parece bastante comum, não é? Veja o cabelo dela. Está preso num coque simples. É um penteado grego clássico. É prático, mas não foi projetado para conquistar um general romano. Sabemos por fontes antigas que seu cabelo era avermelhado, ondulado. Mas olhe o nariz dela. É um pouco longo demais e é recurvado na ponta. E a sua boca não é exatamente sensual. Ela não está usando nenhuma joia, não há brincos, nenhum colar. Este não é o retrato de uma mulher fatal. Fontes antigas revelam que ela era inteligente, espirituosa, charmosa, uma linguista. Além disso, ela tinha muita determinação. Foi a incrível combinação de habilidades que tornou Cleópatra a mulher mais famosa do mundo. Não foi sua beleza. Cleópatra tinha 18 anos quando seu pai morreu. Seu testamento rezava que Cleópatra e seu irmão mais novo, Ptolomeu, reinassem juntos. Mas eles se odiavam e os dois então brigaram. A briga não passou desapercebida. Júlio César, o grande general romano, precisava da riqueza do Egito para financiar o seu exército em expansão. O Egito era a cornucópia de Roma e o mais rico país do mundo. Para resolver a disputa, César passou a habitar o palácio de Alexandria e mandou chamar Cleópatra e Ptolomeu. Receando que o seu irmão fosse matá-la, Cleópatra descobriu um caminho secreto para chegar a César. O resto é história. A lenda diz que Cleópatra seduziu César. Mas ela era uma mulher muito jovem e César era um notório mulherengo. Ave Cleópatra, senhora das duas terras, filha da luz, irmã de Ísis. Não há dúvida de que havia uma verdadeira atração entre os dois e que César estava encantado pela jovem rainha. Ele nunca tinha conhecido uma mulher como ela. As mulheres do Egito sempre tinham sido poderosas, a rainha Hatshepsu, Nefertiti e agora Cleópatra. Mas durante a era ptolomaica, o papel das mulheres gregas havia mudado. Elas ganharam uma identidade independente de seus maridos ou famílias. As mulheres participavam das artes, na vida cívica, e o casamento tornou-se a união de duas pessoas, não apenas de duas casas. Os retratos das mulheres desse período mostram mulheres fortes, olhando para você com agudeza e confiança. Elas são quase obsessivas. As mulheres não teriam esse poder novamente até o século XX. Cleópatra tinha educação, era determinada em relação às suas ideias e era uma mulher. A antiga Roma que conhecemos hoje, o Panteão e o Coliseu, são um legado de Cleópatra. Ela mostrou a uma Roma novata como um deus deveria viver. Após a sua morte, todo imperador romano aspirava à grandiosidade e opulência do Egito de Cleópatra. Quando Cleópatra deu à luz, ela deu ao seu filho um nome romano, Cesário, ou Pequeno César, como seu pai. Cesário se tornaria o alvo da ambição de Cleópatra pelo resto de sua vida. Então, quando ela se juntou a César em Roma, era para viver com o amor de sua vida, mas também era para dar seguimento ao seu plano de que Cesário um dia governaria um império tão vasto quanto o de Alexandre. César forneceu uma vila com lindos jardins para Cleópatra morar. Isso mostra o quanto ela significava para ele. Para um homem que efetivamente era o ditador do mundo romano,
e cujos adversários suspeitavam que almejava ser rei, tal passo era perigoso. Mas para César, valia o risco. Quando os generais romanos voltavam para casa, eles celebravam triunfos para comemorar as suas vitórias. Eram desfiles elaborados e toda a cidade saía para assistir o espetáculo. Quando César comemorou um triunfo aqui em Roma, ele liderou a procissão. Atrás dele estavam carros repletos com os tesouros que ele tinha pilhado nas guerras. Era mais riqueza do que os romanos jamais tinham visto, mas César assegurou que receberiam parte dessa recompensa. Eles receberam porções extras de grãos e azeite de oliva. Enquanto se engalfinhavam para ver o espetáculo nestas ruas apinhadas, sabiam que haveria um grande banquete à sua espera, pago por César. Às vezes, a bebedeira começava cedo, antes do banquete, e com todo empurra-empurra, pessoas eram pisoteadas até a morte. Cleópatra estava em Roma quando César comemorou o triunfo egípcio. Este foi por suas vitórias sobre os inimigos. Mas neste aqui havia algo especial. Atrás da carruagem de César estava a odiada irmã de Cleópatra, Arsinoe, presa com correntes de ouro. Cleópatra devia estar com sentimentos confusos com isso. Aqui estava sua inimiga, sua irmã, derrotada por César, seu amante. Mas por outro lado, sua irmã era egípcia, uma ptolomaica, derrotada por Roma. Cleópatra amava César e não o Estado romano. A visão de sua irmã acorrentada, num triunfo romano, seria algo de que ela se lembraria pelo resto da vida. Mas por ora Cleópatra estava triunfante. Ela era o assunto em Roma e mãe do único filho homem de César. As vitórias de César haviam-no tornado rico e poderoso. Ele gastou grande parte de sua fortuna comprando terras na parte central de Roma e construindo lojas, casas e um templo. Em seu templo, ele colocou uma estátua de Cleópatra, ato que não deixaria dúvidas a ninguém sobre os seus sentimentos por ela. Por um milagre da natureza, a influência de Cleópatra sobre os romanos foi perfeitamente preservada até hoje. Só resta uma pintura de um obscuro monte no sul da Itália antes que explodisse em 79 d.C. Numa das maiores erupções vulcânicas de todos os tempos, o Monte Vesúvio despejou milhares de toneladas de cinzas e gás venenoso sobre a linda cidade italiana de Pompeia, matando a maioria de seus habitantes, mas preservando a cidade para sempre. Um dos templos mais importantes da antiga Pompeia era dedicado à deusa egípcia Ísis. Quando o Vesúvio entrou em erupção, o templo de Ísis foi enterrado, congelado no templo. As paredes do templo mostram como era elegante ser egípcio. Ibis, najas, crocodilos, todos os clichês estavam ali. Havia até uma piscina cheia da sagrada água do Nilo. Cleópatra vestia-se como Ísis para as cerimônias religiosas, e um jovem iniciado romano intoxicado pelos mistérios de Ísis descreveu como ela se parecia. O longo e negro cabelo de Ísis caía em anéis sobre o seu maravilhoso pescoço, e estava coroado por uma elaborada grinalda, na qual estava tecido todo tipo de flor. Após cerca de 2 anos em Roma, Cleópatra deve ter sentido que sua meta estava à mão. Ela era a mulher mais poderosa do mundo, aliada ao mais poderoso homem. Parecia certo que seu filho Cesário herdaria um império tão grande quanto o de Alexandre. Mas o Senado romano temia que César, influenciado pela rainha Cleópatra, que passara a ver a si mesmo como um deus, quisesse governar como um rei. Eles não podiam permitir que sua amada República Democrática morresse. César tinha de ser detido a qualquer preço.
Seu amor por Cleópatra e suas aspirações divinas levaram-no a uma morte violenta. O assassinato de César forçou Roma à beira de uma guerra civil. Marco Antônio, amigo leal e general de César e o mais forte aliado de Cleópatra em Roma, apareceu perante o Senado. Ele disse a eles que César havia reconhecido Cesário, o filho de Cleópatra, como seu herdeiro. Otaviano, o sobrinho de César, reclamou que ele sim era o herdeiro de direito. Houve pouco tempo para Cleópatra sem lutar pela morte de César. À beira da guerra civil, ela voltou ao Egito com Cesário.